Salve a graça de quem sente quanto é grande o Criador, porque só sentindo a gente se caminha ao vero amor. Glória ao Filho que os céus ama e que os homens merecer, porque espalha a linda chama de benéfico dever. Aqui em Valença foi dado para os ex-combatentes construírem sua casa o Morro do Cruzeiro. Só que o detalhe é que naquela época existiam em volta donos do morro que não tinha rua para ter acesso ao Morro do Cruzeiro. Ou seja, eles deram um pedaço de terra que não tinha como você chegar lá. E aí o que os ex-combatentes fizeram? Eles se reuniam na Praça da Bandeira numa salinha emprestada. E eles fundaram a associação em 18 de novembro de 53, nessa salinha na Praça da Bandeira. E lá, quando eles ganharam o terreno do governo para construir as casas, era um terreno pequeno, que não dava para o quantitativo de ex-combatentes que nós tínhamos em Valença, porque a gente tinha muito ex-combatente aqui na cidade. Tinha cidade que tinha 2, 3, 4, mas nós tínhamos, só de sócios aqui naquela época, eram quase 80. Então, para vocês verem como não daria vazão, como construir 80 casas ali num morro, sem tanto recurso. Eles trocaram com a prefeitura através desse terreno que está aqui. Esse terreno aonde é a sede hoje em dia. E eles próprios construíram essa sede. Foi esse ex-combatente aqui que realmente botou a mão na massa. Tenente Álvaro de Souza. O Tenente Álvaro de Souza que ergueu essas paredes, que botou esse prédio para cima. Todo mundo conta que vinha, chegava, ele todo sujo. Ele realmente fez a associação. Ele foi presidente aqui também, mas o primeiro presidente nosso, eu estou sem a foto dele aqui porque está no coisa para consertar, foi o seu Adelino, e depois foram vários outros presidentes, mas foi ele que botou a mão na massa e construiu a associação. E as associações continuaram buscando direitos. Tinham filhos que precisavam, naquela época o colégio era muito difícil, a educação era cara, era particular. Então, o que eles conseguiram? Que os filhos estudassem. Então, eles tinham direito, o MEC liberava vagas para os filhos de ex-combatentes estudarem. Posteriormente, eles conseguiram uma pensão. E essa pensão era de terceiro sargento. Depois, mais tarde, passou para segundo tenente. Isso tudo foram direitos que eles foram conseguindo através das associações. Hoje em dia, a associação não tem mais esse fundo de buscar direitos, a não ser para a gente tentar prevalecer os direitos que já existem. A gente luta para que eles sejam ainda respeitados, porque a gente tem muito ex-combatente, na Constituição fala que eles têm direito à saúde. Então, os militares do Exército têm o FUSEX. Então, os ex-combatentes têm o direito ao SAMEX, que também é um fundo de saúde do Exército. Os ex-combatentes, eles têm direito, alguns, ao imposto, à isenção do imposto de renda, não todos, porque tem uma série de requisitos que tem que estar ali. Então, a associação serve para dar esse apoio administrativo, mas hoje em dia, realmente o objetivo da associação é manter a história desses homens que foram lutar pela democracia do mundo. E apesar do Brasil não viver essa democracia. E talvez por isso que quando eles foram lá licenciados, talvez fosse isso, um medo de eles trazerem todos aqueles conceitos que eles aprenderam lá de liberdade e querer introduzir isso aqui. Mas eu não acredito muito nisso, porque o quantitativo de ex-combatentes é muito pequeno em relação à população. Isso não faria tanta diferença, mas as ideias vocês sabem como são, elas contagiam. E aí não teria dimensão de quantos eles contagiariam pelas ideias da liberdade. Então, os ex-combatentes, aqui a gente tem algumas fotos deles desfilando, eles se uniram mesmo, e eles desfilavam, tinham orgulho de ter ido para a guerra, eles tinham um orgulho
de ter ajudado tantas famílias italianas, porque o que eles falam, que eles trazem da guerra, é que a guerra é muito ruim, não porque eles estavam lá lutando. A guerra é muito ruim porque traz consequências como a fome para a população, as cidades destruídas e as famílias perdidas. Então, eles tinham, todos os ex-combatentes que eu conversava, e eles falavam assim: minha filha, o que mais me assustou na guerra foi a fome. Então, todos eles ajudavam, e isso fez a diferença do nosso exército. Eles dividiam a comida, eles davam um chocolatinho para as crianças, eles eram humanos. E isso fez com que o exército brasileiro fosse um exército diferenciado. E a gente ainda teve uma grande, não diria sorte, eu diria a gente teve apesar de ter ido como as pessoas achando que a gente foi lá só para passear, achando que estava despreparado, realmente estávamos despreparados. Nosso tipo de adestramento era depois era francês, passamos para o americano, e mesmo assim, com todo o despreparo, o Brasil foi e fez bonito. A maior rendição foi feita para um exército brasileiro. Eles só aceitaram se render para o exército brasileiro. Na época, o esquadrão, justamente, que na época era o primeiro esquadrão de reconhecimento, ele era comandado pelo então capitão Pitaluga. Nós tínhamos 8 carros de combate e ele fez um cerco. Eles viram que tinham alguns alemães do outro lado do rio. Ele fez um cerco, só que ele não imaginaria que eram tantos alemães. E aí, quando ele fez o cerco, e ele deu uma mesmo de brasileiro, né? Ou seja, ele encarou e aí eles acharam que eles não iam, e ele mandou que fosse efetuados tiros. E aí depois eles pediram para que cessassem, começou as conversações, e através dessas conversações eles falaram que iam se render, mas eles só se renderiam para o exército brasileiro. Foram mais de 15 mil homens se rendendo ao exército brasileiro. Então, aqui a gente vê um quantitativo, eles contam muito sobre essa coluna, de que o pessoal foi muita gente mesmo. O seu Luiz, um ex-combatente daqui de Valença, ele diz que os alemães, quando se renderam, eles pediram para fazer a barba, se arrumaram da melhor maneira possível durante a guerra, e eles se renderam cantando o hino alemão. Então eles se renderam apesar de estar numa rendição, eles não perderam o orgulho pela pátria deles, entendeu? Então o Brasil, ele é muito colocado assim à prova, mas ele foi lá e mostrou que tinha um grande comandante, que era o Mascarenhas de Moraes, que apesar do tamanho de ser pequenininho, o homem foi firme e recebeu muitos elogios. E o Brasil conseguiu com isso fazer uma participação bonita na Segunda Guerra, apesar das pessoas acharem que o Brasil foi lá para passear, não foi. Nós tivemos vários combates, por exemplo, Monte Castelo mesmo, nós tivemos 3 tentativas para conseguir Monte Castelo. Os americanos sozinhos não conseguiram, os brasileiros sozinhos não conseguiram, teve que fazer uma ação conjunta com o pessoal de montanha, o pessoal da FAB e o Brasil. E aí a gente conseguiu tomar Monte Castelo. E o Brasil foi através, né, do seu empenho, né? Nós temos aqui um soldado até de Rio Preto. Nós temos 3 heróis brasileiros. Esses 3 heróis funcionou da seguinte maneira: eles encararam um pelotão alemão, eram apenas 3 soldados, e eles morreram lutando até o último tiro que eles tinham. E aí os alemães ficaram não acreditaram, né? Porque eles não se renderam. E eles são os únicos do conhecimento, né, que temos conhecimento, que durante uma guerra foram enterrados pelos inimigos. Então os próprios alemães enterraram eles, colocaram as cruzes e escreveram: aqui já os 3 heróis brasileiros. E um é de uma cidade daqui vizinha de Valença, que é Rio Preto, né, que faz fronteira aqui com Parapeúna. Então a gente tem muitas histórias aqui na nossa região que a gente pode contar
sobre a Segunda Guerra Mundial e que ninguém tem conhecimento. As pessoas acham até que Valência foi o esquadrão Tenente Amaro, que na época era o primeiro esquadrão de reconhecimento. Não, na época aqui a gente era o batalhão de saúde. E a associação faz justamente esse trabalho, a gente faz concurso de redação, poesia, pintura, porque a gente quer ensinar para as crianças, que vai ser o futuro, né, da transmissão de tudo isso que eles fizeram. Por quê? Porque isso não está nos livros, isso não está ensinado nas escolas. Então, esse é o objetivo das associações hoje em dia, é justamente manter a memória desses heróis da Segunda Guerra Mundial. E para manter essa memória viva que não está nos livros oficiais, né, nós lançamos em 2017 esse livrinho aqui, falando a respeito do histórico de Valença na Segunda Guerra Mundial, com vários depoimentos expedicionários daqui. Quem estiver interessado já tem, não é? Já tem. Aqui mesmo. Aqui mesmo, ou então lá na Companhia do Livro. Na Companhia do Livro também está à venda. Então, é um livro que nós procuramos manter viva exatamente a memória desses expedicionários que estiveram participando da Segunda Guerra Mundial. Agradecemos muito a Ellen por esse depoimento, ter falado a respeito da participação não só de Valença, mas do Brasil em geral na Segunda Guerra Mundial. E com isso fechamos esse terceiro vídeo do nosso projeto Você Conhece a Sua Cidade. Muito obrigado, até o próximo. Você está